Uma pergunta que sempre surge nos comentários dos vídeos do Omelete e também a gente direto pergunta aqui pra vocês quando a gente tá gravando é: qual será o real objetivo do Doutor Destino do Robert Downey Jr.? Por que ele tá vindo sei lá, dos Cabrobró para ter o seu plano maligno concretizado em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas? Essa é uma pergunta que realmente eu tenho muita dúvida, tenho certeza que você também, mas os novos rumores podem nos trazer um rumo para onde o Doutor Destino quer nos levar em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. A gente vai conversar sobre isso agora nesse vídeo. Já deixa o seu like, já vai comentando enquanto eu tô falando aqui, trazendo essa novidade para você, porque nós vamos falar muito de Vingadores aqui no Omelete. Vamos lá! Vamos voltar para a San Diego Comic Con 2024. Nosso amigo Robert Downey Jr. foi anunciado como o Doutor Destino, Victor Von Doom, né? Não como Tony Stark Doutor Destino, mas como Victor Von Doom. E aí isso já deixou a gente meio cabreiro, né? A gente já ficou meio tipo, pô, que isso vai significar para o universo Marvel? Qual o real objetivo desse Doutor Destino? O que ele está buscando, né? Para ser um vilão que vai tomar o lugar do Kang na grande disputa, após, claro, né, todo o imbróglio jurídico do Jonathan Majors e a saída tanto do ator quanto do personagem do MCU. Vamos lá. A gente teve recentemente, né, alguns vazamentos de imagens conceituais que trouxeram um pouco do imaginário sobre o Vingadores Guerras Secretas especialmente, né, mais focados em Guerras Secretas do que em Doomsday. E isso já ajudou a aquecer a discussão para o real plano, a real intenção desse Doutor Destino. Então, o Alex Paris, do Cosmic Circles, resolveu botar na mesa os rumores que ele escutou aí por Hollywood. Quais são os rumores? Qual é o plano do Doutor Destino para o multiverso, segundo esses rumores? Primeiro de tudo, o Doutor Destino quer parar as incursões. O objetivo deste vilão é impedir que ocorram as incursões no universo Marvel e em outros universos, né? E que assim ele quer parar o colapso multiversal. Para quem leu Guerras Secretas, onde o Doutor Destino se torna o Doutor Destino Deus, imperador do mundo bélico, se lembra que essa era a narrativa do quadrinho, mais ou menos, né? A gente tinha um homem molecular, que era meio que um gatilho dos Beyonders para explodir cada universo e assim resetar todo o universo multiversal, universo cósmico da Marvel, por assim dizer. E o Doutor Destino queria impedir isso. Então ele tentava impedir em cada universo a explosão do homem molecular sem sucesso. Até que ele decidiu, chega dessa zorra! E aí ele mesmo tomou as rédeas da questão, matou os Beyonders e pegou todo mundo de quem ele conseguiu salvar, entre aspas, né, do multiverso para esse mundo bélico, onde essas pessoas viveriam, entre aspas, gratas por terem sido salvas pelo Doutor Destino, por ele ter sido esse grande salvador do universo, né? Pois bem, parece que é isso que ele quer também aqui, nessa narrativa, aí, nesse rumor de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Mas não apenas isso. Parece que ele quer uma espécie de liberdade, né? Segundo esse rumor do Alex Paris, o Doutor Destino ele vai se ver como um herói, né? Uma pegada mais Thanos, como um grande salvador do multiverso e que ele quer realmente a sua liberdade após aquele que permanece, que era o Kang, né? Uma das variantes do Kang, silenciar todo mundo e fazer a linha do tempo sagrada, né? Ele não quer mais essa linha do tempo sagrada, não quer mais diversas linhas do tempo. Ele acha que na visão dele, né, o multiverso está entrando em colapso e que só ele pode salvar todo mundo. Então, o objetivo dele é tomar as rédeas, segundo Alex Paris, né, dessa linha do tempo. Segurar a onda e ser o salvador do multiverso, né? Isso é uma vibe muito Tony Stark, se a gente se lembrar do personagem no MCU, né? Ele tinha essa mania de grandeza, mas depois que ele ficou mais humilde, quando ele se tornou um herói, ele começou a ficar complexado em salvar a humanidade, né? Em construir uma armadura em volta do planeta. Ele sempre falava isso, para proteger de ameaças externas, depois da Batalha de Nova York, né? Então, parece que o Doutor Destino do Robert Downey Jr. ele vai ter um pouco dessa visão, só que numa escala universal, numa escala multiversal, para impedir essas incursões. E ele quer realmente tomar o controle e as rédeas das linhas do tempo, né? Ele quer ser o grande salvador dessas linhas do tempo e, quem sabe, ocupar o posto de grande imperador do universo, né? E aí o Alex Paris ele continua dizendo que apesar do Conselho
dos Kangs ter existido, né? E assim ter sido retirado também de Vingadores. Não é mais Vingadores Dinastia Kang, agora é Vingadores Doomsday, né? Não é tão simples, segundo ele, a Marvel Studios trocar um vilão pelo outro. E isso nós imaginamos, né? É algo que a gente tem discutido bastante aqui, porque o Kang estava começando a ser estabelecido, infelizmente não foi bem dirigido ali dentro da Marvel, né? Não rolou um direcional legal para o vilão, ele perdeu espaço e aí teve um imbróglio jurídico do Jonathan Majors e ele foi ejetado completamente do MCU. Mas ainda assim é uma história muito parecida, segundo o Alex Perez, que vai ser contada para o Doutor Destino, né? É bem parecido o que estava sendo planejado do Kang para o Doutor Destino. O que aconteceria é que, segundo Alex Perez, os heróis restantes dos mundos restantes, né, eles vão encontrar uma maneira de salvar o seu próprio universo. Lembram de Deadpool e Wolverine, que o Deadpool ele tenta viajar pelo multiverso atrás de um Wolverine para que o universo dele não entre em colapso? É uma vibe parecida aí. A gente vai ter heróis e vilões, talvez, né, de diversos universos querendo salvar o seu. E eles precisam, através do multiverso, encontrar maneiras de salvar cada um o seu universo, mesmo que isso signifique destruir o universo do outro, mesmo que isso signifique ter uma incursão ou que outros heróis ou vilões paguem o preço com o seu universo. E essa é a vibe que está se desenhando para esse Guerras Secretas e também Doutor Destino do Doomsday, né, no geral. Aí a outra coisa que a gente deve ter, esse Doutor Destino ele vai ser visto também como um salvador. Esse Victor Von Doom vai ser visto como um grande herói por vários personagens aí. E que vai ser esse apenas um dos vários elementos-chave que a Marvel Studios está tentando extrair dos quadrinhos Guerras Secretas. Porque nas Guerras Secretas, nessa história em quadrinhos, que em breve a gente vai falar aqui no Omelete também, eu pretendo contar a história completa dessa história em quadrinhos para vocês. Inclusive, se você quiser ver, comenta aqui embaixo. Eu espero que sim, porque vai dar trabalho. Eu imagino o seguinte: o Doutor Destino, ele é visto como um herói e ele tem heróis sob seu guarda-chuva que trabalham para ele. Ele tá casado com a Sue Storm, o Doutor Estranho, né? Muita gente com doutorado na Marvel, meu Deus. O Doutor Estranho, ele se torna um xerife. Ele tem vários heróis, uma tropa policial de Thor trabalhando para ele. É nesse nível que o Doutor Destino consegue influenciar vários heróis de diversos universos, né? Então, o que pode acontecer também é a destruição iminente do multiverso, esses heróis tentando se salvar e fazendo de tudo para se salvarem, incluindo trabalhar com o Doutor Destino. E aí a gente vai ter, obviamente, né, outros heróis que devem fazer parte dessa contenda, né? A gente deve ter aí do Quarteto Fantástico, Doutor Estranho, Homem-Aranha, Capitão América, Capitã Marvel, Wong, Bruce Banner e mais uma galera aí que ainda não apareceu, mas mais uns mutantezinhos, né? A gente deve ter mais alguns, caiu aqui a câmera, foi mal, mais alguns mutantes que devem aparecer também, né? E eles devem se unir também contra esse Doutor Destino Deus, né? Doutor Destino Imperador, nessas histórias da Marvel para Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Aí você deve estar pensando, mas João, você fez um vídeo recentemente em que você teoriza o papel do Loki, porque o Tom Hiddleston falou que não sabia se ia participar do filme. Eu teorizei que o Tom Hiddleston estava soltando um migué pra cima da gente e que a gente ainda ia ver o Loki em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas e só tava zoando com a nossa cara. Não foi? Então, e o Loki, hein? E o Loki? O Loki, meus amigos, minhas amigas, ele talvez seja o MacGuffin da parada. O que é o MacGuffin? MacGuffin é aquele objeto ou pessoa que é o foco da busca, da aventura. Né? Isso é um artifício de roteiro de Hollywood. Então, no caso, a Arca da Aliança em Indiana Jones é o MacGuffin. Né? O Loki seria esse MacGuffin. Então, a corrida para salvar o multiverso se daria como uma corrida para ver quem alcança o Loki primeiro, quem chega primeiro até o Loki Deus que a gente conhece na segunda temporada do seriado, né? E o Doutor Destino estaria atrás dele, justamente para poder controlar as linhas do tempo multiversais, né? Seria o objetivo dele como esse ser que quer ser todo-poderoso e salvar o multiverso, os diversos universos,
seria correr atrás do Loki, e aí a gente deve ter vários heróis interagindo dessa maneira, correndo também atrás do personagem. Homem-Aranha, Doutor Estranho, o próprio Quarteto Fantástico, que, por sinal, depois dos Vingadores, Guerras Secretas e Vingadores Doomsday, fica essa dúvida, né? E aí, vai ter um soft reboot, vai ter um reboot no universo Marvel? Tá meio confuso, até pra gente mesmo, né? A minha especulação é de que ia ter um soft reboot, que eles ainda iam manter o MCU como a gente conhece, mas dar algum jeito de inserir os X-Men e os mutantes no geral, né? Como se eles sempre tivessem existido lá. E parece que, segundo o Alex Perez, vai ser mais ou menos essa pegada. Olha aí. Segundo ele, o que ele fala aqui, a ideia é essencialmente atualizar a linha do tempo, o universo, para onde os personagens do Quarteto Fantástico e dos X-Men sempre tenham existido. Viu só? É mais ou menos isso que é a pegada aí desse Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. E que o Doutor Destino vai ser um vilão muito diferente do Thanos. Ainda se achando um salvador, um grande herói, mas muito diferente no seu cerne. Então esses são os rumores que temos de Vingadores Doomsday aqui hoje pra você. Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Eu quero saber também, né, das suas teorias, das suas opiniões sobre o futuro da Marvel nos cinemas. Porque, pelo visto, vai ter muito pano pra manga. Pano pra manga? Caldo pra manga? Caldo pra manga? Enfim, vai ter muito assunto pra gente conversar aqui no Omelete. Então comenta aqui embaixo e a gente se vê na próxima.